Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vim aqui contar pra vocês como foi esse romper para chegar aqui na Dunamis Farm, como que aconteceu cada detalhe. Então vamos lá, pega os detalhes de Deus. Bom, primeira parte aconteceu no ano passado, no dia 28 de agosto, foi quando eu tava tinha acabado de fazer a minha inscrição pro Hangar, né? Que era um programa inicialmente para servir aqui na Dunamis Farm por 4 meses. E Deus havia falado comigo durante o voluntariado, inclusive lá nos meus primeiros vídeos vai aparecer eu falando um pouco mais sobre o Hangar. E eu senti de Deus que eu deveria dar espaço de fé e me inscrever. Fiz a minha inscrição, não havia a princípio contado para ninguém, nem para minha mãe. Foi uma decisão que eu tomei sozinha, eu e Deus. Nesse dia 28, eu recebi um Pix de uma pessoa que no valor de R$1,29. Repara isso, o valor R$1,29. E caiu esse valor na minha conta, eu entrei, olhei e falei, ué, quem me mandou esse valor? Por que me mandou esse dinheiro? Eu nem conheço essa pessoa. E perguntei se alguém conhecia essa pessoa, ninguém soube me falar quem é essa pessoa. Depois, em casa, ainda procurei nas redes sociais quem era essa pessoa e eu não encontrei. Não achei quem é a pessoa. E não entendi nada. Mas na hora eu fiquei pensando, será que foi um sinal de Deus? Que ele estava confirmando no meu coração que ele queria que eu estivesse aqui? E aí eu falei, amém. Glória a Deus por isso. Foi passando o tempo e o que aconteceu? Eu não fiquei pro Hangar, voltei para minha casa, né? Voltei a viver a minha vida lá em São Paulo. E quando eu cheguei lá, Deus começou ainda a colocar esse desejo de missões no meu coração. E até então, eu estava imaginando que eu iria fazer Hangar agora em 2024. E Deus já tinha outros planos para mim. Deu tudo certo, estou aqui no GSM e foi muito lindo ver Deus concretizando esse pedido que eu fiz para Ele por oração, né? Então eu orei muito, eu pedi para Deus que eu queria estar aqui. Gerei isso aí por 5 meses, foram 5 meses muito intensos, muitas dúvidas no começo, muitas vezes eu chorei, desacreditei que realmente era para estar aqui, não tinha tanta certeza ainda se isso aqui se um dia ia se materializar, né? Foram 5 meses de grandes expectativas, muitas incertezas, mas hoje olhando para trás, vendo a forma como Deus faz, gente, a gente é tão pequeno assim, né? Nós nos preocupamos com poucas coisas, ao invés de literalmente descansar naquilo que Deus fala. Então eu aprendi que Deus, ele tem o melhor caminho na prática, né? Então eu continuei crendo até o final. Eu fiz uma oração e falei, Deus, eu não quero gerar ansiedade no meu coração. Se o Senhor me deu uma palavra e se for da tua vontade, o Senhor vai fazer dar certo. E descansei. Não continuei contando para as pessoas que eu iria vir esse ano para cá, porque as pessoas estavam confusas, né? Alguns não entendiam que não tinha mais Hangar, que tinha acabado, não ia ter mais em 2024. Outros não entenderam que era uma escola de 1 ano. E aí, enfim, ficaram informações cruzadas. Eu preferi não contar para ninguém. Foi passando, então, o período do final do ano, passando pelas entrevistas para estar aqui na Farm no dia 15, mais ou menos, de dezembro, eu acho. Foi quando eu recebi o e-mail da minha aprovação para estar aqui na GSM. Então eu fiquei muito feliz, chorei, nem acreditei, porque eu achei que eu tinha sido muito ruim na última entrevista e Deus já estava cuidando dos detalhes para mim, né? E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a levantar recursos mesmo para vir, foi no dia 1º de janeiro, cara. Eu vi Deus fazer um romper assim em dias, né? Cada dia caía um pouquinho na minha conta e Deus ia lá e me surpreendia absurdamente com a bondade dele, colocando pessoas para acreditar e fazer dar certo, né? Então, se eu estou aqui hoje, é gratidão demais. Primeiro a Deus, porque isso é um projeto do coração dele, não se trata de mim. E segundo, as pessoas, porque as pessoas precisam sim abrir o coração, agir em generosidade e entender
que você não está dando dinheiro, né? Você está participando de algo do que Deus está fazendo. Você está enviando um missionário ao campo para pregar o evangelho, já que hoje, se você não pode estar no campo missionário, você está financiando alguém para estar no campo. Continuando, eu fazendo levantamento de recursos, quando foi no dia 28 de janeiro, eu estava falando com as pessoas, fazendo um levantamento de recursos, e uma menina fez um Pix na minha conta. E ela já mandou assim: Lude, tô pedindo desculpa, pelo amor de Deus, era o único valor que eu tinha na minha conta, mas eu não queria deixar de ser parte daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então tá aqui a minha contribuição, mesmo que pouca. E aí quando eu fui ver, adivinha só? R$1,29. Eu vou tentar depois colocar aqui o print desses valores que caíram, né, na minha conta. E, gente, foi lindo. A hora que eu vi R$1,29, meu Deus, eu fiquei em choque. Eu falei assim, mano do céu, faz 5 meses que eu estou gerando isso com o Senhor. Hoje completou 5 meses. Lá no dia 28 de agosto, no dia 28 de janeiro, caiu o mesmo valor na minha conta. E aí eu contei para essa menina o quanto ela veio como respostas de Deus, né? Então, uma coisa que eu tenho para deixar para vocês é: se Deus está falando para você ser fiel naquele pouquinho, seja fiel exatamente no que Deus está te pedindo. Porque para você pode não ter sentido nenhum, mas para quem está recebendo tem muito sentido. Então, por exemplo, se Deus está falando para você, vai e faz, Deus colocar no seu coração uma convicção, porque tem sentido, sabe? Confia. Então, e me lembrou muito também a respeito da oferta da viúva pobre, né? Que na Bíblia tem a passagem que conta onde Jesus havia observado as pessoas levando as ofertas. Pessoas de muito dinheiro depositavam as ofertas, e uma viúva pobre tinha apenas uma moedinha, e ela foi lá e depositou. E ao terminar essa cena, Jesus diz que a viúva pobre foi a que mais impactou ele, porque ela deu tudo o que ela tinha, ela deu o seu melhor. Então, assim, quando essa menina fez esse Pix, ela fez o melhor dela, e para mim foi muito importante, foi um marco de Deus, dos sinais de Deus na minha vida, que ele estava ali testificando: filha, eu tô com você no primeiro processo, tô com você no último processo, né? Apesar de não ter sido a mesma escola de missões, eu senti de Deus o cuidado dele falando: eu que coloquei as missões no seu coração. A escola mudou, mas o projeto missionário é o mesmo, então eu estou com você nessa fase, né? E eu fiquei muito, muito, muito feliz. E tudo isso se passando, eu conseguindo recursos de diversas maneiras. Teve também amigos que nem são tão próximos que estiveram participando, pessoas que não são cristãs. Tive pessoas desconhecidas. A venda da rifa também foi uma bênção, a venda da rifa. Uma amiga muito querida me doou uma pulseira para fazer a rifa, né? E graças a Deus, assim, a pessoa que recebeu a rifa, depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso também num outro vídeo, que ela foi muito abençoada. Era especificamente para ela essa rifa, né? Porque a pulseira da Pandora, ela veio de uma pessoa que deu por uma razão específica, e a pessoa que recebeu também uniu o propósito uma da outra quando ela ganhou a pulseira, né? Então, eu vou fazer um vídeo contando melhor como foi esse sorteio e o resultado dele, e como Deus também impactou a vida da pessoa que recebeu o prêmio. Mas voltando então lá para as finanças, Deus estava fazendo o mover dele. A escola deveria ter sido paga no dia 22, se eu não me engano, de janeiro. E eles estenderam o prazo máximo, assim, porque faltava muito pouco para mim conseguir. E nós tínhamos que levantar um valor de R$10.000. Cara, quando eu recebi a primeira vez a ideia, precisaria juntar R$10.000, foi um choque, porque assim, é um valor alto, longe daquilo que eu poderia ter naquele momento. Na verdade, não tinha como eu ter esse valor. E aí, o que aconteceu? Deus fez, né? Em pouquíssimos dias aí, Deus fez o valor vir até mim
de uma forma absurda, totalmente sobrenatural, porque se não fosse ele, não teria dado certo. No dia 29, que foi o dia que eu paguei a minha escola, faltava 1.900 e uns quebradinhos. E eu tava muito, assim, ansiosa porque eu queria pagar. E a escola já tava me ligando e falando, Lud, você não quer aplicar o seu valor pra 2025? E eu assim, não, gente, por favor, vai dar certo, espera só mais um pouquinho. E era por volta das 4 horas da tarde quando eles me ligaram perguntando isso. E no dia, eles me ligaram perguntando se eu tinha o valor todo ainda, e eu falei que faltava pouco. Aí eu senti de Deus de mandar uma mensagem no direct para algumas pessoas que tinham amigos em comum lá da igreja, e eu mandando para pessoas que eu não conhecia, desconhecidas. Achei um perfil de uma pessoa e eu vi lá, não sabia quem era, mandei mensagem, essa pessoa respondeu, conversamos um pouco, contei que faltava R$ 1.900 e morrendo de medo, né? Já falei pra pessoa, olha, não precisa se preocupar comigo, você pode fazer uma oferta de qualquer valor, não precisa se preocupar, Deus ainda vai prover, mas se você quiser contribuir, vai ser muito bem-vindo. E essa pessoa falou assim pra mim, te dou uma condição, eu pago tudo pra você, só que eu preciso que seja no crédito. Aí eu fiz um corre de ligar aqui e falei com todo mundo e comecei a correr atrás para eu conseguir levantar esse valor, né? Que foi bem difícil na forma do crédito, porque ele queria parcelar e já tava, tipo assim, dia 29, no último prazo. Eu tinha que estar aqui no dia 2 de fevereiro, então assim, eu tinha que vir com a escola paga, né? Com essa primeira parte paga dos 10 mil. E aí eu lembro que eu orei e falei, Deus, eu fiz tudo. Eu te entrego. Teve uma hora que eu até chorei no meu trabalho. Falei, Deus, eu te entrego, eu fiz o meu limite, fui no meu alcance, falei com todas as pessoas que eu podia, da melhor maneira que eu podia. Então, eu te peço, Senhor, se o Senhor começou, o Senhor vai terminar. E aí, liberaram o pagamento, não foi parcelado, mas foi em uma vez no crédito. Falei, retornei para essa pessoa, e a pessoa falou, não, tudo bem, não tem problema, era só uma condição, mas de qualquer forma eu não vou deixar de te ajudar. E a pessoa foi lá e pagou. Então, glória a Deus, no dia 29 foi o dia que eu paguei 100% lá da minha matrícula. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. E no dia 29, né? Por que eu tô repetindo tanto essa data? Porque, vamos aos detalhes. Eu fui contar isso para uma amiga minha, conversando com ela, contando muito feliz. E eu falei, amiga, olha que lindo, Deus fechou um ciclo comigo do cuidado dele, né? De 5 meses, do dia 28 ao dia 28, eu recebi 1,29 dia 28 de agosto de 22, 1,29 dia 28 de janeiro de 2024, né? Deus fez esse ciclo comigo. Enquanto eu contava isso, minha amiga ficou prestando atenção e falou assim, Lud, você já parou pra pensar que existe algo mais profundo ainda nessa temporada? Eu falei, como assim, amiga? Ela falou, olha, Deus já estava te dando uma data no dia 29/1, seria o dia que você pagaria a sua escola. Você tem noção disso? Que o de 1/29 seria dia 29/1? Deus já estava te dando uma data e você nem imaginava como Deus já ia te presentear com isso. E aí eu fiquei assim, amiga, meu Deus, que lindo o cuidado de Deus comigo. E eu tenho orado muito, falado, Senhor, deixa eu ver seus sinais e maravilhas, sabe? Nós oramos por cura, glória a Deus, eu tenho visto muitas curas. E também peço para o Senhor para ver os sinais e maravilhas, né? E eu vi esse sinal do Senhor se concretizar na minha vida, né? Foi um cuidado de Deus mostrando para mim, filha, eu faço tudo. Então, deixo esse vídeo para você se atentar aos detalhes de datas, números. Então, foi assim que Deus me surpreendeu. Eu senti o cuidado de Deus falando, filha, eu faço do meu jeito, eu cuido de você, não te deixarei faltar nada, porque na minha mente também ficava pensando, o que eu vou fazer? Eu não tenho trabalho para me sustentar. Muitas vezes passou na minha cabeça,
Eu fiz uma lista assim, sabe? Quantos desodorantes, quantas pastas de dentes eu ia precisar. E eu comecei a querer manipular tudo ao meu redor e fazer com as minhas mãos, né? E aí eu falei, pera, eu vou ficar doida se eu querer fazer lista para um ano de coisas que eu vou usar. E não era assim que Deus queria, né? Deus estava falando, filha, dá o passo de fé e eu vou cuidar de você. Então hoje eu tô aqui, vou ficar aqui por um ano e eu preciso da ajuda de vocês. Então hoje eu estou 100% trabalhando para o reino de Deus. Não tenho uma renda para estar aqui. Esse programa é missionário, então eu dependo da ajuda das pessoas. Então se você sentir que quer fazer parte disso comigo, com certeza você pode me ajudar, né? Lembrando também que o valor arrecadado, eu vou especificar agora, ele foi para a minha matrícula e minha viagem missionária, que nós vamos ser divididos nos times e nós vamos para as nações, né? Então agora eu tenho aí algumas mensalidades para ser paga, que é referente à minha hospedagem e à alimentação, que é no valor aí de R$ 3.000 mensais. E eu preciso da ajuda de vocês para conseguir concretizar então essa próxima etapa. Refletirem e guardarem os detalhes de que Deus fala com você. Então Deus está o tempo todo tentando se comunicar e Deus, ele foi muito bom, muito maravilhoso em mostrar que Ele está cuidando de mim nos detalhes, né? Foi um presente de Deus ver, assim, que em 5 meses Ele mudou tudo o que eu imaginava. Quantas vezes no meu quarto eu chorei, eu falava, eu acho que eu fui além da minha ideia, assim, sabe? Eu dei um passo muito grande, não vou conseguir esse valor. Tanto que eu nem contei pra minha mãe nem sabia. Por quê? Porque eu sabia que quando eu falasse de dinheiro, talvez a mentalidade dela ia baixar meu nível de fé. E não que minha mãe não tem fé, não é isso, ela tem muita fé. Só que no sentido de quando fala de dinheiro, qualquer pai, qualquer mãe ficaria preocupado, né? E a minha mãe, no caso, ela é protetora, ia querer abraçar tudo e aí eu falei, não é assim que Deus quer. Deus quer envolver outras pessoas nesse projeto, né? Não é ela sendo a minha provedora, Deus quer ser o meu provedor. E foi dessa forma que Deus preparou, que várias pessoas fizessem um montante de oferta para que pudessem todos ser abençoados, né? Quando eu impeço uma pessoa de ofertar, que é na minha vida ou na vida de qualquer outra pessoa, o que acontece? Eu impeço também ela de ser abençoada, porque como funciona? Se eu estou abençoando alguém, eu também estou recebendo a bênção, porque a palavra do Senhor diz que há mais prazer em dar do que receber. Então, assim, quem está dando está sendo tão abençoado quanto quem está recebendo. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Deixa Deus te usar, venha fazer parte disso comigo. Durante esse ano todo vão ter muitos desafios. Já estou passando pelo primeiro desafio, que é esse, de conseguir o valor da primeira parcela. Falta muito pouco para eu conseguir pagar. Então eu preciso que vocês que querem fazer parte sejam obedientes, como eu contei no início desse vídeo, sabe? Eu posso fazer R$1,29, eu posso fazer R$5. Lúdia, eu quero te ajudar mensalmente com R$20, sabe? Dá esse passo de fé. Eu sei que a gente tem as nossas contas, todo mundo tem sua família, todo mundo tem projetos e contas para fazer durante o ano, com certeza. E glória a Deus, Deus que continue abençoando vocês para ser voz no reino de Deus, né? Que esses projetos dê certo, em nome de Jesus, eu oro para isso. Mas também faça um compromisso com Deus, comigo, nesse sentido, sabe? Eu vou me desafiar em ser ofertante, porque tudo que eu estou recebendo, vocês vão receber na mesma proporção do Senhor, né? Então falta muito pouco para eu conseguir pagar essa minha primeira parcela. Então eu tô aqui falando para vocês, me ajude a conseguir conquistar a primeira parcela agora. Eu tenho que pagar ela, então até hoje, o final do dia, caso a gente não pague, nós infelizmente não podemos permanecer, né? Não podemos deixar isso virar uma dívida, virar uma bola de neve. Nós temos que arcar com as nossas responsabilidades, porque aqui nós usamos um espaço, eu tenho as minhas aulas, eu tenho acesso também à academia,
que a gente tem treinos com professores ali acompanhando a gente o tempo todo. É muito bom as aulas, inclusive, do treino. Temos, enfim, a alimentação, toda a parte da escola eu tenho que estar pagando, então, nessa mensalidade. Então, se você quer me ajudar, deixa Deus te usar, você vai colher na mesma proporção. Como eu falei, aquele que envia um missionário é, sem dúvida, outro missionário, né? Tá fazendo parte do reino de Deus. Se você não está em campo, o seu dinheiro está indo através de você. Então você também colhe na mesma proporção. Então eu deixo esse vídeo para vocês refletirem e guardarem os detalhes de que Deus fala com você. É isso que eu tenho para falar. Deus, ele é maravilhoso. Então abençoe seu dia. Obrigada por vir até aqui. Tchau, tchau.